Meus irmãos, graça e paz a todos. Pedir vocês para ficar sob os pés de vocês, para a gente poder estar orando. E iniciando a nossa aula de hoje, eu tenho certeza que Deus há de falar aos nossos corações pelo poder da sua palavra. É continuação, tá? A gente vai dar continuação à última aula. Eu tenho certeza que Deus há de nos conduzir perante aquilo que Ele quer para nós. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por esta oportunidade que o Senhor tem nos dado de estarmos na tua casa, casa essa que é chamada casa de oração. Senhor, ouvir tua palavra é muito bom. A tua palavra nos transforma, a tua palavra nos preenche, nos alimenta, nos conduza perante a tua palavra por meio do teu Espírito Santo. Nos dê uma aula abençoada, alcance as nossas vidas, Senhor, pelo poder da tua palavra. Que nesta noite a aula seja direcionada do início ao fim por ti, Senhor. Aqueles que vão estar assistindo essa aula em casa, alcance eles também, porque nós estamos limitados ao espaço do tempo. O Senhor não. O Senhor usa a boca de Jeremias e pergunta: por um acaso eu só sou Deus de perto e não Deus também de longe? Não existe distância para o Senhor. Não existe lugares onde o Senhor não possa alcançar. Então alcance as nossas vidas e alcance as pessoas que vão estar assistindo por vídeo. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Vamos lá, gente. Caderno. Nós paramos em alguns textos que eu vou dar continuação. Depois tu passa a ficha. Não esquece, não fala ali, não. Esquece. Você está mandando mensagem aqui, eu estou pensando mal. Para dois alunos que estão mandando mensagem aqui, não me liga não, gente. Estou trabalhando, não me liga agora não, por favor. Nós paramos. A gente leu Apocalipse 16:5, tá? Que fala sobre os anjos das águas, tá? Que são anjos territoriais. Nós lemos Apocalipse 7:1, que fala sobre os anjos nos quatro ventos da terra, nos quatro pontos cardeais, a saber, norte, sul, leste e oeste, representando todos os ventos da terra, ainda que seja primavera, outono, inverno e verão. Não sei se eu falei na ordem, mas é isso aí. E nós paramos, lembro também Apocalipse 14:18, que fala sobre o anjo do fogo. Nós até citamos o Jó capítulo 1, versículo 10 ao 16. E agora nós vamos estar lendo Apocalipse 16:8, tá? A continuação. Um adendo aqui, que eu preciso falar aqui com vocês, tá? Ainda em Jó, capítulo de número 1, é continuação, tá? Mas eu quero que você, por favor, abra por gentileza, para poder pontuar algo aqui, para não deixar nenhuma ponta aberta. Deixa eu só fechar essa ponta aqui, porque foi dúvida para alguns alunos em outra turma. Eu posso, às vezes, pensar que possa ser dúvida de alguém aqui também, tá? Isso, por gentileza, Jó. Pode botar até abaixo aí da continuação. Ou se não quiser, não precisa colocar, porque ele já está escrito já, tá? Jó, capítulo 1, do versículo 10 ao 16. Não é nem do versículo 10, não. A propósito, escreve abaixo aí, por favor. Vou botar aqui o Jó. Ou dois textos, Jó. Jó, capítulo de número 1. Versículo 6. 1, versículo 6. Tá? Após 1, versículo 6, barra Jó 2, 1. Acharam? Diz assim, ó, Jó capítulo 1, versículo 6. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Escreva à frente, filhos de Deus.
igual em Jó capítulo 1, versículo 6, traz bem claro na sua proposta sobre os filhos de Deus que vieram se apresentar perante o Senhor. Eu preciso colocar aqui, dá uma linha, aqui dá uma linha. Apresentar significa prestar relatório. Prestar relatório. Jó capítulo 1, versículo 6. O texto na sua proposta diz que vindo um dia em que os Binei Haelohim, os filhos de Deus, vieram se apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Tá? Um adendo aqui, tá? Aqui é ponto final, tá bom? Aqui é ponto final. Eu preciso perguntar por quê? Porque aí eu sei que vocês pegaram na matéria passada, tá? Filhos de Deus, tá? Em hebraico é Binei, filho, Ra, de Elohim, Deus, tá? Este prefixo in aqui é plural, tá? É plural, tá? Tá apontando para o Pai, para o Filho e para o Espírito Santo, tá? Por quê? É muito importante a gente falar sobre esse prefixo aqui, in, porque a Bíblia não diz claramente sobre a Trindade, de forma direta, tá? Diz assim de forma textual, não direta. Exemplo, Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra, né? A palavra ali no início ali é Bereshit, Hayah, Elohim, tá? Que diz sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Existe uma outra palavra também em Mateus, que Jesus foi batizado, o céu se abriu, o Filho está na água, a pomba desce com o Espírito Santo e o Pai brada. Ali mostra o Filho, a pomba descendo o Espírito Santo e o Pai bradando, os três, tá? Pergunta à missionária Lindalva. Sentou na frente? Sentou na frente. É porque ela queria sentar atrás hoje. Ela falou que sentar atrás? Falou? Ah, então o pastor fica aqui. Eu vou começar pela pastora Valéria. Isso. Não, Cristiane que chegou por último. Então, vamos lá. O que a senhora entende sobre filhos de Deus dentro desse texto? Vamos interpretar esse texto, ó. Diz bem claro, ó. Vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. O que a senhora entende sobre essa expressão filhos de Deus indo se apresentar e Satanás entre eles? O que a senhora entende? Pensando aí, gente. Os filhos de Deus Sim. querem se apresentar a Deus. Perante o Senhor, isso. Sil. 2? Fica pensando aí. Você, o que você entende sobre isso aqui? Sobre os filhos de Deus. Teve um dia que os filhos de Deus vieram se apresentar, veio Satanás entre eles. Já vou ajudar vocês. Aqui não é igreja, tá? O contexto aqui não é igreja, tá? Já vi pregador falando que na igreja o
O povo na congregação adorando a Deus e Satanás estava entre eles no culto. Não é isso, tá? Não quer dizer que isso não aconteça. Esses filhos de Deus aí que está sendo, né, falado, são os salvos? Ou... Não. Voltei para a senhora. Eu tentei. Não, é bom a gente. É bom porque isso aqui é vida de muita gente. Pastora? Eu entendi assim. Os crentes, ou os que se falam filhos de Deus, porque nem todos são filhos, né? Não, nem todos são filhos. Porque somos criaturas. Muitos são criaturas e muitos são filhos. Aqueles que declarou a Deus, eles são filhos. Isso, João 1,12. Né? Então, assim, eles tiveram uma aliança com Deus, né? Eles não estavam à toa. E eu olho para o dia de hoje, nós, né? Sim, tá vendo? Como essa pergunta aqui é muito importante? Porque isso aqui surgiu na outra turma. Eu esclareci como a turma é uma turma e a matéria está coincidindo com a nossa aqui, eu trouxe pra gente aqui também. A gente vai dar continuidade depois, na aula passada, mas preciso pontuar isso aqui. Cristiana, não estava falando em Gugu, não. Fala com essa abre o teu coração para poder entender, vai, fala. Não sei. Não peguei ainda. Esse aí foi esse texto aí se refere também, foi quando Deus falou para Satanás de Jó, né? Sim, isso aí, sim. Né? Eles estavam reunidos, agora o senhor quer saber. Meu marido não pode nem imaginar que eu não soube responder essa pergunta. Ele nem vai assistir a aula. Não, se você assistir a aula com ela, assiste essa não, por favor. Tá? Assiste dos 20 minutos pra lá. Tá? Olha só, o contexto aqui, olha o que eu já mastiguei aqui, ó. O contexto é que Deus está ali fazendo uma apresentação do seu servo Jó. Tá? E pergunta para Satanás, porque vieram os filhos se apresentar perante Deus, Satanás veio no meio deles. E Deus pergunta, tu observou o meu servo Jó? Quer ver? Ó, vamos ler o 6 e depois o 2 do versículo 1. Vamos lá. O primeiro o senhor quer botar a minhoca na nossa cabeça, né? Eu vou tirar já. Aí não dá assim uma luz pra Não, eu vou tirar já, porque vocês têm o quê? Isso aqui é pedagógico. Quando eu pergunto para vocês, eu estou forçando vocês a pensar. E quando eu forço vocês a pensar, eu estou forçando vocês a tirar uma resposta. Entendeu? Se você almoçar e você jantar, vai dar ruim. Hã? Que fica? Se você almoçar e você jantar, vai dar ruim. Sério, vai? Vitor, vai pôr um pãozinho pra ela. Não, Tá de propósito? não, também não. Tá de propósito? Eu almoço porque eu não quis. Hã? Não, vambora. 1,6 de novo diz assim, ó, depois do 2 e 1. E vindo um dia que os filhos de Deus vieram apresentar, o que significa apresentar? Prestar relatório. Podia até colocar na frente, ó, prestar conta. Tá? Então não é igreja. Entendeu? Não é igreja. Agora, o 2, versículo 1. Aqui, olha para mim por gentileza. Aqui é em um dia, em um tempo. Aqui também é em outro dia, é em outro tempo. Eu coloquei eu peguei, falei a expressão dia, tá? Dia, porque aparece na Bíblia, só que aqui não tem dia. Tá? Você pode poder entender. Tá? Aqui foi em um momento, fala certo, aqui foi em um momento e aqui foi em outro momento. Tá? Aí quando a gente pega o 2 e 1, a Bíblia diz assim, ó, e vindo outro dia, tá? Pontuando, aqui não tem dia. Tá aqui outro dia para a gente poder entender que não foi só uma vez. Aconteceu outras vezes. Tá? E vindo outro dia em que os Binei Ha-Elohim, os filhos de Deus, vieram apresentar-se perante o Senhor. Veio também Satanás entre eles, apresentar-se perante o Senhor. Já falou sobre isso. Já, isso aí na matéria passada. Tá
riscado tudo aqui. Tá, é na matéria passada, isso aí. Mas isso foi bom por quê? Porque quando a gente fala uma coisa, a gente repete, a pedagogia diz que quando a gente repete as coisas, repete, a gente absorve, decora, exaure. Entendeu? Então o nosso intuito aqui é que vocês fixem bem naquilo que vocês estão aprendendo. Igual o hino. Você vai lá para ensaiar, você fica repetindo, para o hino ficar gravado na mente. Então, tudo que você ouve mais de uma vez, você consegue assimilar, decorar e absorver para si. Tá? Tendo dito isso, agora, montando esse quebra-cabeça, tá? Jó 1,6 e Jó capítulo 2, versículo 1. Eu sei que vocês já ouviram, mas vou perguntar, já ouviram algum pregador dizer sobre esse texto aqui, que Satanás estava lá no céu? Alguém já ouviu? Não? Eu já ouvi falar que ele foi até o trono de Deus. Nessa hora que ele pergunta, né, que Deus pergunta a ele se tem observado o meu servo Jó. Eu já ouvi falar que ele foi até a Deus, até o trono de Deus para falar, né? Falar com Deus. Detalhe, quando eu pego essa premissa que você falou, né, que a senhora já ouviu, sobre que ele foi até o trono, eu tenho que perguntar qual o trono? Por que eu estou falando isso? Estou mostrando quebra-cabeça aqui para nós aqui, ó. Por quê? Existem quantos céus? 3. Quantos céus existe, Misalindal? Agora eu tô até com medo. Não, gente, você tem que responder. É 3. É 3. Tá? É 3. Ó, vamos lá. Abre em Coríntios, por favor. Deixa aqui aberto. Deixa aqui aberto. Gente, olha só. Só um adendo, tá? Okay. O lugar de errar é aqui na aula. Sabe? O que a gente não pode é errar com o microfone na mão. Passando pro povo. Porque depois que a palavra sai, não volta mais. Então, não fiquem acanhados, constrangidos de às vezes responder uma resposta que não bate com o texto. Porque o nosso intuito é esse. Né? Porque de fato, né, se vocês soubessem de tudo, não estaria aqui. Então vocês estão aqui para aprender. Entendeu? Então não fica acanhado não, sabe? O nosso intuito não é constranger ninguém, tá? Com pergunta. Tá? Vai ficar tranquilo, tá bom? Ó, eu quero que você abra, por favor, em Coríntios. 1 ou 2? Coríntios, 2 Coríntios. Ó, 2 Coríntios. Nós vamos ler do 1. Vamos ler do 1 ao 4. 1 ao 4, tá? Acharam? Ó, diz assim, ó. Em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que, há 14 anos, se no corpo, não sei, se fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Foi arrebatado até? Terceiro céu. Até? Terceiro céu. Existem 3 céus, tá? Até o terceiro céu. Tá? Ele continua. Eu sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso. Então a gente consegue entender que o paraíso está no céu. Tá? No terceiro céu. Tá? E vamos lá. Foi arrebatado até o paraíso e ouviu palavras inefáveis. De que ao homem não é lícito falar. Um adendo aqui. Paulo está falando dele mesmo, da experiência que ele teve. Só que ele estava colocando como uma terceira pessoa do plural. Tá? Mas ele está falando que é dele mesmo. A visão que ele teve no terceiro céu, no paraíso, foi tão poderosa que ele não sabia se ele estava no corpo ou ele estava tendo visão. De tão poderosa que foi a visão. É muito real. Tá? O mundo espiritual é mais real do que o nosso. Tá? Então a gente observou que existe 3 céus. Tá? Gênesis capítulo 1, versículo 1. Bereshit bara Elohim reet hashamayim aretz. Tá? Ou seja, 3 céus. Vou colocar aqui abaixo aqui, na frente aqui, você pode completar.
de azul? Lembrando que vocês estão colocando isso aqui abaixo do quadro da última aula, tá? Aí quando eu for botar os versículos aqui, você sabe que está acima, tá? Tá bom, gente? Vamos lá, aí vocês não vão escrever não. Ó, existem três céus, tá? Chamai, tá? Três céus. Primeiro céu. Olha para cá rapidinho. Para poder pontuar isso aqui, escrevo aqui novamente. Gênesis 1:1, eu recitei, vou falar de novo. No princípio, ou em princípio, ou no começo, criou Deus o quê? Céus e terra. Não é terra e céu, não? Não. Porque primeiro as coisas acontecem em cima, para depois acontecer aqui embaixo. Então Deus criou primeiro os céus, para depois fazer a terra. Porque tudo gira em torno do que está em cima, que é o mundo espiritual. É o mundo espiritual que sustenta o mundo físico. Tá? Primeiro céu, vou botar na ordem de cima para baixo. Tá? Primeiro céu. Eporanos. Segundo céu. Desculpa. Tá chovendo? Vai ficar só com a voz agora foi. O meu céu aos anos. Só ressaltando aqui. Existe escrita dentro desses três aqui que muda um pouco, tá? Tem uns que botam eporâneos, ou mesorâneos, ou mesorônios, ou eporônios, auranos, ou aurônios, enfim, mas a expressão, o sentido são os mesmos, tá? Então existem três céus. Três céus, tá? Detalhe. Esse céu aqui, já escreveu todos? Esse céu aqui, vou tirar aqui. Esse céu aqui, vou botar na frente aqui, ó. É a morada do Eterno. É a morada do Eterno. Tá subindo muito, tá? Estilo arrebatado, não tá? Vai aqui, melhor. Esse primeiro céu é a morada do Eterno, tá? Esse segundo céu aqui, o terceiro,
ele é esse terceiro céu, aqui embaixo, né? Daqui para cima é o primeiro, de cima para baixo é o terceiro. Ele é o céu das aves, céu do avião, nuvens e etc. Por aí vai. A gente ficou para falar agora e fechar esse quebra-cabeça nesse céu aqui, tá? Essa expressão meso, tá? Meso significa meio, tá? Da metade, tá? Então o que acontece? Morada do eterno, o céu das aves, do avião, das nuvens, etc. Esse seu céu aqui é a região celeste. É. Região celeste. Onde? Para vocês escreverem, eu faço no meio agora. Eporanos, mesoranos, auranos. Escreveram? Aqui agora, né, já deu para vocês já ter um norte já. Ou não? Não? Ó. Eu sei que esse primeiro céu aqui, de baixo para cima, é o céu azul, das nuvens, das aves e tal, tudo mais. Eu sei que esse último aqui, esse aqui foi o lugar onde Satanás foi lançado. Por terra. Tá? Então ele não poderia voltar. Opa, é isso aí. Primeiro ponto. Tá? Se ele foi lançado para cá, por que os pregadores falam que ele veio até aqui poder falar com Deus? Precisava ser lançado? Aqui ficou restrito para ele, nunca mais. Tá? Agora, esse último, esse meio aqui, eu fiz questão, até mudei lá na frente, para a gente poder entender. Esse meio aqui é onde nós chamamos de região celeste. Tá? Vou até destacar aqui, ó, região celeste. Eu pergunto e vocês me respondem. Região celeste fica embaixo ou em cima? Vocês acabei de responder, gente. Vocês estão com medo, Fica em cima do tudo. Fica no meio. Isso aí, celeste. Fica em cima, do meio, tá? Aqui é onde as nossas batalhas são travadas. No meio. No meio. Porque Deus libera daqui para aqui. E acho que fica a nossa bênçãos retidas, não é isso? Uau, retido. Isso aí. Fica retido porque a gente não ora com propósito. A gente não insiste na oração. Tá? Então, a insistência quebra a resistência. Tá? Aqui são aonde
alguns anjos estão. Eu não vou falar, eu não vou ser leviano de falar que todos os anjos estão aqui. Todos, não. Porque eu sei que a maioria estão aqui, outros estão atentando alguém por aí. Porque aqui, deixa eu colocar, eu aqui coloquei agora atentando alguém por aí, porque não é somente os anjos da luz. Os anjos das trevas, eles ficam aqui. Tá? Quer ver? Abre Efésios 6. Gente, repara minha voz não, tá? Agora minha voz agora ficou igual a... Oi? Não, que você não vá sozinha não, não tem um Deus. Mas não, de tu ir lá sozinha. Não sei não, não conhece. Bobagem, rapidinho, 2 minutos. Tem perigo. Não tem? E não, você Só sabe. quer tranquilo. Tem certeza? Ah, então. Sabe onde é, Jé? Só descer aqui. Sabe onde é a escola? Mais ou menos. Então. Sabe a escolinha? Quase, Passou desce a um pouquinho escola. a escolinha do outro lado da rua, assim. Daqui até lá, que uns 2 minutinhos? Não. 2 minutos também não, né? Também ela tem que Não, Passa no não fica preocupado. Não, pode se preocupar não, pastor. Tranquilo. Depois eu brinco. Senão eu não vou conseguir dar aula, isso é horrível, cara. Mas vamos lá. Efésios 6. Isso aqui é Efésios 6. Daqui a pouco a gente volta para Jó de novo. Efésios 6. Efésios 6. Vamos ler a partir do versículo 10. A partir do versículo de número 10. Acharam? Do 10 a seguir diz assim, ó. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de quê? De quantas? Todas. Toda A armadura. toda a armadura de Deus. Eu quero que você entenda que não basta só orar, Senhor, me dá a tua armadura. Não, me dá toda a armadura. Tá? Porque tem pessoas que estão indo para o campo de batalha espiritual, orando por pessoas, e parece que quando a pessoa chega em casa vai ter uma costa de madeira. Já aconteceu com vocês isso? Já? Por quê? Porque você está indo para uma guerra espiritual e automaticamente você não está com toda a armadura. E se você estiver no campo espiritual e não estiver com toda a armadura, você vai se tornar vulnerável ao ataque do adversário. Então observa que o versículo 10 faz questão de dizer, aliás, o 11, revesti-vos de toda a armadura de Deus. Aí ele continua dizendo, ó, para que possais estar o quê? Firme. Opa, está o quê? firme. Firme. Então peraí. Se eu tenho que revestir da armadura para estar firme, essas pessoas que caíram, porque não tinha armadura. Se não tem armadura, não tem como ficar firme. Por quê? O adversário vai atacar os pontos vulneráveis que você apresenta para ele. Você vai para o campo de batalha espiritual, na oração, aí o reino das trevas, peraí, ela está me atacando, porém, o coração dela está sem a coraça. Eu vou afetar ali. Mas, professor, tem pessoas que acham que Vai ser, tá, gente? são ensinados, são falados, mas para eles sempre falam assim o seguinte, mas Deus está me guardando. Eu estou indo, mas Deus está me guardando. Isso aí como eu posso dizer, é muito vago. É claro que Deus está guardando. Os anjos do Senhor acampam. Mas peraí, os anjos do Senhor acampam, ok. Mas eu preciso estar com a armadura. Por quê? Olha que importante. A pergunta da senhora não foi uma pergunta, foi uma coisa que a senhora falou. Mas eu peguei isso aí para nós aqui, isso aqui é muito importante. Por quê? Os anjos do Senhor estão o quê? Acampados. Salmo diz isso. Acampados ao redor. Então, chegar perto, o diabo pode? Se os anjos estão ao redor? Não.
Ele não pode. Mas sabe o que ele vai usar? Hã? Balançar. Flecha. Isso aí. Seta, flecha, seta. Seta é flecha. Tá? Ó, e a Bíblia, do mesmo texto que nós estamos lendo aqui, de Efésios, vai dizer que a gente possa estar com toda a armadura, tal, mais à frente, e o escudo da fé, que apaga os dardos inflamados do maligno. Ele não pode chegar perto, os anjos estão protegendo, então ele começa a tirar a seta. Aí você está no campo de batalha, mas não tem o escudo. Posso falar isso aqui rapidinho com vocês aqui? Muitas pessoas estão batalhando sem o escudo, porque o escudo é a palavra. E quando você marca, tipo, exemplo, culto de doutrina, de palavra, dá ninguém. Ninguém. Escola dominical, Muito menos. dá pouco. Vou perguntar aqui, aqui de escola dominical tem? Tem. Vem mais gente ou vem pouca? Só vem nós mesmo, porque só tem nós. Então, quando a gente marca algo relacionado à palavra, dá pouca gente. Aí as pessoas se tornam vulneráveis. Aí ela não entende por quê, que sempre está com dor, sempre está com as coisas trancadas, as coisas não fluem, as coisas não andam, dorme, não descansa, sabe? Perda de energia vital, enfim, é isso. Está indo para um campo de batalha sem armadura. Vai apanhar muito. Por quê? Porque nós estamos lutando com alguém que a gente não vê. A gente não vê. Mas a gente sente os ataques deles. Então, como eu vou me defender? Com coisas espirituais. Vou continuar a leitura aqui. Chega logo, Vitor, por favor. Para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, aonde? Nos lugares celestiais. Aonde? Nos lugares celestiais. É aqui, ó. É onde é? É aqui, ó. Eu revisto de armadura e vou guerrear aqui, ó. Na região celeste. Tá? Então lá, nós estamos já montando nosso quebra-cabeça. Então olha só, aqui é onde a maioria dos anjos estão. Tá? Eles podem ser, tá? Eles podem ser, ó. Eles podem ser da luz ou das trevas. Mas estão aqui. Chegou? Né? Então, tanto o anjo da luz e das trevas estão aqui. Tá? Pregador, por favor. Não tem anjo do inferno. Não tem anjo das trevas do inferno. Você não sabe ainda. Tá? Porque a gente roda por aí, tem pessoas que são tomadas de profecias, e elas vão dizer assim, olha, eu uma profecia, então uma profecia, então elas vão usar a palavra, porque o diabo fez uma reunião do inferno contra a tua vida. Já viu isso já? Não tem reunião do inferno. Por quê? Porque ele vai ser lançado ainda. Se ele vai ser lançado, ele vai fazer lá. Seguiu, vida. Ei, fala. Gente, você pode aplaudir ela? Ei. Obrigado, né? Conseguiram pegar? Obrigado, Flor. Então, de novo. Então, essa expressão de reunião do inferno não existe. Porque a palavra inferno, na sua totalidade, no seu original, significa Sheol, Hades, sepultura, Geena, mas não tem anjos do inferno, anjos das trevas do inferno, ok? Vamos lá. Aqui, gente, aqui é o lugar aonde Deus faz as suas reuniões com os Bidei Elohim, com os filhos dele, tá? E essa reunião que é feita por Deus, todos os filhos têm que prestar relatório, seja ele da luz ou das trevas. Eu vou destacar aqui.
sei que essa palavra que vocês vão ouvir agora vai chocar vocês. Vai chocar vocês. Na opinião da senhora. O diabo é filho de Deus? Silvana? Pastora? Sim. Sim. Todos os anjos, todos. São tantos os anjos maus como os anjos bons. Isso, são filhos de Deus, todos. Porque Deus gera os espíritos. Deus gerou os anjos dentro dele também. E ele falou, como está lá em Salmos, ele falou, do que ele falou saiu o que? A palavra, saiu o ruá, saiu o sopro. E os anjos vieram a existir. Então, se eles são das trevas ou da luz, independente, eles são filhos de Deus. Só que não tem mais perdão. Tá? Não sei se foi essa classe aqui ou foi outra que perguntou por que o Satanás pecou e não tem perdão. Não sei se foi essa aqui, se foi outra. E eu respondi e vou responder aqui também. Aí foi que perguntaram. Por que Satanás pecou junto com os anjos que ele levou sobre si e não tem perdão? Porque ele pecou em um estado de santidade. Tá? Ele era perfeito, era perfeito no teu caminho. Então ele pecou em um estado de perfeição. Era perfeito no teu caminho. Por que a gente peca e temos perdão? Porque nós pecamos no corpo pecaminoso. Tá? Então, automaticamente, nós não pecamos em estado de perfeição, tá? Mas Satanás pecou em um estado de perfeição e para ele, os anjos que caíram com ele, não tem perdão. Tá? Então, essa reunião aqui, todos os filhos de Deus têm que se apresentar. E detalhe, deixa eu acabar de ler aqui o Efésios, vou apontar Efésios. Localize aí o versículo de número 13, de Efésios 6. Diz assim, ó. Portanto, tomai toda a armadura de Deus. Não é só alguma, né? Toda. Para que possais resistir o quê? O dia mal. Esse dia mal aí, ó. Esse dia mal aí tem que estar com U. Meu tá. Tá? Todas, né? Estão com U. Tem certeza? Menos mal. Por quê? Ó. Mal com L. Mal com U está apontado para o maligno. Tá? Mal com U, isso aqui Mal com não é L. L não, né? Mal com L. Mal com L, desculpa, mal com L. Está apontado para o maligno. Tá? Pegou certinho aí? Mal com L está apontado para o maligno. E mal com U. Mal com U. Está apontado para o corpo humano, tá? Mas aqui eu vou ser mais categórico, tá? Está apontado para o corpo humano, tá? Seja ele homem, ou mulher, tá? Mal com L, maligno, mal com U. Você acha que isso está estranho, né? Poxa, agora é esquisito isso aqui. Ó, detalhe. Esse mal aqui, maligno, esse mal com U aqui, é relacionado ao corpo humano, tá? O que foi meio redundante, meio categórico de colocar homem e mulher. Exemplo. Aqui, tá? Aqui é uma coisa que eu vou aplicar, mas aqui eu vou aplicar outra aqui, tá? Mal com U. Mau hálito.
é algo que está relacionado ao corpo humano, tá? Ou seja, homem, mulher, adulto, criança, enfim. Só que aqui o texto está querendo dizer e dizendo, tá? Porque uma coisa é querer, uma coisa é dizer. Está dizendo aqui que até a armadura de Deus afeta o nosso humor. Porque olha só, vou pontuar aqui. Vocês não são legalzinhos 30 dias por mês, não. Correto ou não correto? Tá? Existe dias que a gente tá uma pilha. Mau humor danado. Isso aí. Mau humor terrível. Entendeu? Só que a armadura de Deus, ela interfere, mesmo sendo espiritual, ela interfere no corpo físico lutando contra isso aqui. Por quê? Tem pessoas que estão com um mau humor, algo do corpo, terrível, mas elas descontam a sua raiva em todo mundo. Chega em casa, já chuta o cachorro, pisa no rabo do gato, sabe? Moleque, as crianças estão para o outro. Ou seja, ele apoiou tanto no serviço do patrão, ele pode descontar no patrão, cara. Poxa, a minha mulher, as crianças que se virem, tá? Que se cuidem. Então isso aqui está relacionado ao corpo humano, mas a armadura de Deus, mesmo sendo espiritual, afeta o meu corpo humano. Por quê? Porque vem capacete, vem couraça, vem o cinto, vem a bota e por aí vai. Tá? Vou continuar olhando um pouquinho. Versículo 14. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Alabarachuia. Gente, olha só. Lombo aqui, tá? É claro que aqui é grego, tá? Mas como os nossos pais da fé, Pedro, apóstolo Paulo, Filipe, eles pregavam usando o Antigo Testamento. Eu preciso pontuar isso aqui, porque se Pedro pregava usando o Antigo Testamento, Paulo também, ele vai dizer que toda a Escritura é inspirada por Deus. Por que essa galera não gosta mais do Antigo Testamento? Tem uma onda aí na internet que agora é só o Novo Testamento. Entendeu? O que ficou na lei é para lei, agora está na graça. Fica aí, vai, tá? Então observe, Paulo vai dizer assim, que toda a escritura é inspirada por Deus. Ele está falando que toda a escritura aqui, eles não tinham o Novo Testamento. Eles só tinham o Antigo Testamento. Então eles pregavam usando o Antigo Testamento, porque o Novo Testamento aí não havia sido compilado ainda, tá? Então observe, ó. Estai, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. O lombo é aqui, ó. E o judaísmo vai dizer que se você for dominado por algum homem na arte marcial, na altura do lombo, você não tem mais defesa nenhuma. Acabou você. Quem faz arte marcial sabe que se você dominar alguém pelo lombo, a pessoa acabou ali. O que o texto está querendo dizer? Que a armadura de Deus, tá? Que ela vai cingir o lombo, vai me deixar firme, ó. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Então, a verdade, que é a palavra, vai me deixar firme, tá? Vai me deixar firme e vai me dar estrutura, tá? Quando eu estou falando aqui dentro desse texto aqui, que a verdade é a palavra, o texto está dizendo assim, ó, a palavra que vai me dominar. Porque tem pessoas que não se deixam se dominar pela palavra. Porque é a palavra que é o nosso manual de fé, de prática e de conduta. Quando eu sou dominado pela palavra, eu não vejo dificuldade de entregar o dízimo. Quando eu sou dominado pela palavra, eu não vejo dificuldade de entregar uma primícia na mão do meu sacerdote. Quando eu sou dominado pela palavra, o dinheiro não me domina. Eu vou pontuar aqui rapidinho. Existem pessoas que têm Deus como Deus, mas Deus não é o Senhor dela. Por quê? Deus automaticamente é Deus de coisas. Agora, Senhor, Ele é Senhor de pessoas. Quando é que eu reconheço? Quando eu reconheço que Deus é o meu Senhor? Quando Ele me dá a semente, me dá a terra e eu semeio. Porque Ele me deu a semente, me deu a terra, eu semeei, o que nascer, automaticamente eu vou entregar o que é dele no altar. Porque eu reconheço que a semente não é minha e que a terra também não é minha, mas Ele é o meu Senhor.